Boa noite a todos, para quem vier. Prazer novamente estarmos juntos aqui nessa casa que eu adoro bastante. Uma alegria muito grande. Como a Letícia falou, ser espírita não é fácil, mas esse projeto é bastante antigo. Não é de hoje que nós estamos sendo preparados, vamos chamar assim. Esse projeto, Espiritismo, começa juntamente com o Cristo. Na verdade, o Cristo, quando aqui esteve, ele já fala do Consolador prometido. Quando aqui ele esteve, na Santa Ceia, que ficou conhecido como Santa Ceia, que foi um pouco antes de ele nos deixar aqui fisicamente, ele fala em João 16, que seria conveniente que ele fosse para que então viesse o Consolador prometido. E que esse Consolador prometido viria então trazer todo o ensinamento que ele na época não poderia ainda deixar. Porque na época nós não estávamos preparados para receber aquele ensinamento. Nós ainda não podíamos entender toda a profundidade das lições que o Cristo poderia nos trazer. Havia um seguidor de Paulo, de nome Erasto. Nos evangelhos ele é citado apenas 2 vezes. Ele ficou mais conhecido como um dos 70 apóstolos, que ele era um seguidor de Paulo, e ele na obra do Espiritismo, ele tem um papel bastante importante. Ele foi um grande, fez uma grande assistência junto a Kardec. Então ele veio desde lá junto de Paulo, sendo preparado para a elaboração disso que hoje para nós é o Espiritismo. Então, essa preparação espírita, ela vem muito antiga, é um projeto, então, bastante antigo. Então, nós, de certa maneira, nós vamos sendo preparados. Esses projetos, eles não são feitos assim, sem uma preparação, não. Vamos, há de convir que é um projeto muito bonito, é um projeto divino. Para nós, são 160 anos, para não são, de doutrina, não dá nem isso, 1857 até agora, não, dá um pouquinho mais, de doutrina que nós temos, mas esse projeto é antigo, do Cristo para nós. Então, sermos espíritas, esse projeto eclodiu agora, mas esse projeto já vem sendo preparado, amadurecido. Então, vamos demorar para receber, para, ter tudo isso dentro de nós realmente como deveríamos ter. Isso depende de cada um de nós. E em João 16, nós vamos encontrar também uma frase que eu gosto bastante,
que Jesus nos diz: tenho-vos dito que em mim tenhais paz. Então é claríssimo que é em Jesus que nós vamos ter paz. No mundo tereis aflição, continua Jesus. Mas nós continuamos até hoje buscando as aflições no mundo, porque nós continuamos buscando as coisas materiais, sendo que nós já sabemos que nós somos espíritos e por isso sofremos. Mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. O Espiritismo nos ensina que nós somos espíritos. Então, sermos espíritas, primeiro, é entendermos que nós somos espíritos. Então, nós estamos sofrendo tanto, porque nós, muitas vezes, não nos damos conta que nós somos espíritos. Estamos aqui para sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Basicamente é isso que é ser espírita. É ser hoje melhor do que nós fomos ontem. É a cada dia. Essa é a nossa grande busca. É buscarmos vencer o mundo. Vencermos a matéria, buscarmos a paz que Jesus prometeu, essa paz que tanto nós buscamos. É cada vez mais nos desvencilharmos da matéria. Isso que o Espiritismo busca, que nós nos convencemos cada vez mais disso. É uma doutrina que quer que nós sejamos felizes, que nós tenhamos paz. E a paz está nele, em Jesus. No mundo tereis aflições. Agora, para nós vivermos sem a matéria, não dá, nós precisamos dela. Mas temos que saber conviver com ela. É vencer todo esse apego, tudo. Sabermos que amanhã podemos não ter nada disso. Nós precisamos dela, mas é simplesmente saber que amanhã ela pode nos ser tirada. Então, o Espiritismo é uma doutrina que vem trazer uma visão para nós muito mais profunda, uma importância muito grande de que nós vivemos nesse mundo que é de expiação e prova, caminhando para um mundo de regeneração, onde nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com as leis divinas. Temos todas as oportunidades. Nós estamos aqui hoje com problemas. Nós temos problemas, nós temos dores físicas, são problemas inerentes à nossa existência. Nós temos um corpo frágil, nós temos dores, nós temos problemas de relacionamento, nós temos problemas financeiros. Mas a doutrina espírita nos ensina como lidar com isso. Que são problemas do dia a dia. A doutrina nos ensina a lidar com os problemas da vida.
nos ensina a realidade. Por isso ela é chamada de consoladora. Ela nos ensina que nós sofremos hoje consequências de um passado que terão consequências no futuro do que nós fizermos hoje. Então essas consequências, elas são explicadas pela doutrina. Que o que nós fizermos hoje, nós teremos consequências amanhã. E isso vai fazendo com que os nossos comportamentos mudem. Então nós começamos a pensar um pouco diferente nos nossos atos de hoje. E isso faz com que nós nos consolemos com os sofrimentos que temos hoje. Então a doutrina espírita, ela nos consola, faz com que nós não nos revoltemos com nada. Ela é diferente de outras doutrinas, como a Letícia diz, nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós não podemos jogar a culpa em ninguém. Diferente, por isso que a doutrina espírita ela é muito responsável. Nós somos responsáveis por nós mesmos, diferentes de outra doutrina. Que pega, joga os problemas para os outros resolverem. A doutrina espírita não. Nós, os problemas, as soluções estão em nossas mãos. Ninguém vai resolver os nossos problemas. Isso é muito bom. Parece ruim. É muito mais fácil. Tem pessoas que pensam assim, vou jogar meus problemas para o pastor resolver, para o padre resolver, Não, doutrina espírita, a solução estão em nossas mãos. Só depende de mim resolver. Parece às vezes mais difícil para alguns, né? Tem pessoas que preferem, pessoas que têm dinheiro pagam para os seus problemas serem resolvidos, dá dízimo, dá não sei o quê e resolve os seus problemas. Mas na doutrina espírita, nós é que vamos ter que resolver, ou em qualquer, essa é a verdade, essa é a justiça. Porque na doutrina espírita, Deus é justo. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo, porque aquele coitado que não tem dinheiro, aquele coitado que não tem condições, como que ele poderia resolver os seus problemas se ele não tivesse essa justiça divina? Então, ele vai ter que resolver os seus problemas. Então, para nós sermos espíritas, nós temos que acreditar que Deus é justo. E não há outro meio de nós acreditarmos num Deus justo sem a doutrina espírita, sem a reencarnação. Com toda essa diferença social que existe no mundo, com todas essas doenças, porque um nasce rico, pobre, doente, o outro nasce belo, saudável, e o outro nasce numa situação tão deplorável, num fim de mundo. Então, por isso eu sou espírita, porque eu acredito em Deus justo. Essa é o motivo de crer em Deus, de ser espírita, porque eu creio em Deus justo. Não tem outro meio. Não é o fato de eu simplesmente aceitar Jesus que eu vou ser, que meus problemas estão resolvidos, que muitas pessoas, outras religiões falam, não, você aceita Jesus, você está salvo. Jesus mesmo falou, pegue a sua cruz e siga-me. Não é porque eu sigo Jesus que meus problemas estão resolvidos.
Ele mesmo falou: tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho meus problemas para resolver, eu vou ter que resolver meus problemas e segui-lo. Eu vou ter que resolver os meus problemas. Ele carregou a cruz dele, eu vou ter que carregar a minha. Nós teremos que carregar a nossa. Cada um terá que pagar os seus ceitis. Ser espírita é ser consciente, é ser justo, é assumir o papel que nos cabe dentro da vida, é ser responsável pela parte que nos cabe, é ser adulto, é deixarmos de ser infantis perante a vida, é assumir o papel que nos cabe dentro de uma sociedade. É uma religião, vamos chamar assim, que nos dá uma esperança muito grande, nos dá uma maturidade. Ela nos cobra? Não. Ela nos dá tudo. Ela espera. Ela espera de nós, muito. Ela espera que nós sejamos felizes. Porque cada um de nós tem uma assistência espiritual muito grande, esperando que nós tenhamos sucesso. Tem muitos espíritos investindo alto em nós, esperando só que nós sejamos felizes, que nós tenhamos sucesso, torcendo por nós, vibrando por nós, como eles torcem por nós. E nós temos uma responsabilidade para com eles. Então, ser espírita é termos responsabilidades. É a responsabilidade de estudarmos, é a responsabilidade de lermos, de aprendermos. É uma maneira de entendermos Deus, de aceitarmos tudo isso. Como a Letícia falou, parece que tudo é muito combinado, mas não é. Agradecer a Deus o fato de nós conhecermos a doutrina espírita. Não é à toa que nós estamos aqui. Temos que agradecer a oportunidade, a tarefa que a providência divina nos confiou. É uma tarefa divina. Não vamos perder essa chance. Não podemos desperdiçar essa chance. Temos que abraçar isso. Eu não sou perfeito. Não sou perfeito, longe disso. Mas a culpa de eu não ser perfeito não é da doutrina espírita. A culpa é minha. Porque eu não fiz e não faço tudo que a doutrina espírita me ensina. Se eu fizesse tudo que a doutrina espírita me ensina, eu seria perfeito. Eu não consigo ainda fazer tudo que essa doutrina me pede, me ensina. Eu não consigo fazer tudo que Jesus me ensina. Porque eu ainda sou falho. Porque eu estou ainda dentro de um projeto. Mas eu estou procurando cada dia ser melhor. É um projeto. Ser espírita é estar dentro desse projeto. É buscar ser hoje melhor. E nós não podemos desanimar disso. É ser melhor.
Agradecer a Deus a oportunidade de termos conhecido essa doutrina. Ser felizes por isso. É uma oportunidade fantástica. Quando nos encontrarmos do outro lado do plano espiritual, aí que nós agradeceremos essa oportunidade. Aí sim, cada um de nós vai se lembrar. Parece que aqui nós não... eu sei pouco, aprendi pouco. Aí nós veremos a diferença. É maravilhoso saber. Um pouquinho a mais. Ser espírita não é nada melhor do que ninguém, mas é saber um pouquinho mais. É ser um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de luz, enxergar um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Muitas vezes nós aproveitamos nós temos uma visão mais dilatada. Às vezes uma pessoa tem 70, 80 anos e deixa de estudar, deixa de ler. Eu estava vendo as pessoas comentando sobre livros, sobre ler. A pessoa fala assim, eu vou estudar para quê? Eu tenho 80 anos, eu vou aprender alguma coisa nova, para quê? Nós espíritas falamos o quê? Eu vou usar na outra encarnação. Não é? As pessoas de outra religião, que não têm a visão reencarnacionista, falam assim, eu vou aprender para quê? Nós não. Eu vou aprender porque eu vou usar na outra encarnação, fica mais fácil. Aí vem, não precisa ficar jogando dominó, ficar fazendo palavra cruzada para não ter Alzheimer, para não ter... Olha a diferença de visão. Isso é ser espírita. A visão dilatada que nós temos. Olha como dilata o horizonte num simples entendimento reencarnacionista. Como muda. Porque tudo que eu aprender agora eu vou usar. Não nessa encarnação, eu posso usar na outra. Tudo fica mais fácil. Eu com os meus quase 70 anos estou tentando aprender a tocar violão, com as mãos duras, que não sei o que, eu quero. Se eu não conseguir nessa, eu na outra já vou amanhecer, já vou vir um pouquinho mais, com as mãos um pouco melhor. Sei lá. Tentando, vamos aprendendo, vamos. Visão de futuro, visão de vida, visão de... o ser espírita é sempre ter essa visão um pouco mais dilatada. E muitas pessoas às vezes se iludem com o espiritismo, se transviam dentro dessa doutrina pelas várias ramificações que ele tem. Pela área científica, às vezes pessoas se apaixonam pela área científica, pela mediunidade que é perigosa, se apaixonam, se desviam, sendo que o principal foco é a transformação moral que a doutrina espírita nos traz, que é essa de nós mudarmos intimamente, ser melhor hoje do que nós fomos ontem. Essa é a verdadeiro tesouro que a doutrina espírita nos traz. A área científica é linda, é maravilhosa, a mediunidade é linda, é maravilhosa, mas o principal do ser espírita é a mudança íntima. Essa é a reforma íntima. Saber perdoar, é saber amar, é saber conviver, é saber viver em sociedade, é saber... Esse é o principal. É saber fazer a diferença lá fora. É saber ser exemplo lá fora.
é saber mostrar o que é a doutrina espírita lá fora. Essa é o principal. E muitos se apaixonam, às vezes, por uma faceta da doutrina espírita. É muito bonita essa doutrina. É uma doutrina que busca simplicidade. Simplicidade. Fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Simplicidade. Simples. Aquilo que Jesus nos ensinou. Simplicidade. Coisa simples. Sem ritual, sem paramentos, sem coisa simples, sem hierarquia sacerdotal. Trabalhamos de dia, fazemos nossas atividades de noite, cada um tem as suas ocupações profissionais, ninguém ganha dinheiro com nada para fazer os seus trabalhos, tudo é voluntário, fazemos as nossas coisas. Fazemos porque amamos, como era no tempo de Jesus. Paulo trabalhava como artesão e fazia, ninguém vivia de religião. Isso é ser espírita. Ninguém vive de religião. Fazemos porque amamos, porque queremos aprender, porque queremos fazer alguma coisa. Né? É sermos templos vivos dos ensinos de Jesus. Aqui dentro, viemos, aprendemos, estudamos, trabalhamos. Lá fora, somos templos vivos. Vamos ser exemplos, vamos servir. Não vamos sair por aí pregando de porta em porta, mas quando tiver a oportunidade, quando precisar, quando formos indagados, sem invadir privacidade de ninguém, mas expor as nossas opiniões. Estamos no Setembro Amarelo. Desde 2015, mês do suicídio, prevenção do suicídio. Olha aqui, quem de outra religião dá uma visão do suicídio mais perigosa do que a doutrina espírita? Quais as consequências do suicida? Outra, assim que a doutrina espírita dá. As consequências de um suicídio que a doutrina espírita traz. Não vai resolver os problemas porque ninguém morre, o cara que comete suicídio, pessoa. Porque não vai resolver porque ninguém morre. Não vai mudar nada. Então, se surgir oportunidade, explicar. Meu amigo, se não adianta cometer suicídio, você não vai morrer, só vai te complicar. Você vai ter que voltar, você vai ter que resgatar, você vai vir com o corpo comprometido, você vai se comprometer perante as leis divinas, você vai... Então, a doutrina espírita, ela tem tanto argumento para quando as pessoas precisarem, nós podermos ajudar. E às vezes eu fico imaginando nós, dentro de casa, e um vizinho cometer suicídio e a gente ali não fizermos nada. Será que, meu Deus, não podia ter feito nada? Então a gente começa a se cobrar, a gente começa a se tornar um pouco responsável pelo vizinho, pelos amigos, por aquele que está descambando para os vícios, por aquele que está se perdendo no álcool, por aquele que
a gente começa a olhar, começa a ficar um pouco mais perto, começa a tentar proteger devagarzinho, e a hora que der uma chance, aquele casal que a gente percebe que está se perdendo um pouquinho, você começa a chegar devagarzinho, começa a tentar ver se consegue. Isso é ser espírita, é a gente tentar servir um pouco, sem ir lá, lógico, tirar a privacidade, mas é tentar de alguma coisa agregar, servir, fazer o mundo um pouquinho melhor, ajudar as pessoas, aquelas pessoas todas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós falamos que o mundo está em ruína, o mundo está desgovernado. Não. Nós temos um comandante nessa nau que é perfeito. Jesus está no controle. Mas nós precisamos ajudá-lo. Nós podemos ajudá-lo. E eles contam conosco. Nós podemos fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos tentar ajudá-lo. Isso é ser espírita. Gente, nós não precisamos... Tudo com muita sutilidade. Ser muito sutil. Não precisa ninguém fazer alarde. É devagarzinho. Sabe? Com muita sutileza. Devagarzinho. Percebendo as coisas chegam. Se o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É só nós ligarmos um pouquinho as nossas antenas. Liguem vossas antenas. Sejam um pouquinho mais sensíveis. Liguem vossas antenas. Sejam sutis. Percebam. Os trabalhos aparecem. Não se deixem levar pelas ondas negativistas. O que está acontecendo é isso. Nós estamos nos deixando levar pelo pessimismo, como o mundo está se deixando levar. Se levem pelo otimismo. Se nós nos deixarmos levar pelo pessimismo, como o mundo está indo, nós fechamos as nossas antenas. Se nós deixarmos as nossas antenas abertas, sintonizadas no positivo, a espiritualidade vai nos encaminhar para sermos obreiros nesse sentido. Começarão a chegar serviços nesse sentido, para que nós possamos ajudar. Mas nós temos que estar sintonizados nessa faixa. Saiamos dessa vibração negativa. Mudemos a faixa. Positivo. Vibração positiva. Que o mundo está na vibração negativa. Vibração positiva. Mudemos a sintonia. Olha o diálogo do rádio. Mude. Comecemos a ver o lado positivo. Tudo tem um lado positivo. E aí nós sintonizaremos e começaremos a perceber, e esses necessitados chegarão até nós. E cada um de vocês tem argumentos, cada um de nós tem argumentos para poder ajudar. E serão muito bem intuídos, auxiliados para servir. Porque o mestre está dirigindo essa nau.
e dirigirá cada um para auxiliar, para servir. Essa é a responsabilidade nossa, espírita. Trabalhar. Vamos servir. Vamos trabalhar em nome dele. Eu estou estourando meu tempo, parece? Eu me animo, gente. Então somos essa viga, tá, que precisa, né, trabalhar um pouquinho. Somos essa célula que precisa, sadia, e Jesus espera, né, que pode salvar ainda toda essa sociedade que está doente. Doutrina espírita é tudo de bom. É tudo de bom. Uma doutrina fantástica. É uma doutrina fantástica. Pode fazer muito por nós. Nos dá muita alegria. É uma doutrina maravilhosa. Acho que não tem um dia que eu não leia e não me apaixone cada vez mais por um Emmanuel. Eu aprendo demais com Emmanuel. Sou um apaixonado por Emmanuel. Doutrina espírita é algo maravilhoso. E todos nós podemos nos apaixonar por essa doutrina e vamos crescer muito. Então, ser espírita é apaixonante, é viciante, é engrandecedor. É engrandecedor. Eu quero encerrar por aqui, porque senão parece que eu acabo sendo fanático, não é não, mas é paixão mesmo, tá? Mas essa casa também me emociona bastante, né? Mas é uma coisa que nós podemos ajudar a gente, tá? Ser espírita é ser útil, tá? É ser útil. Às vezes a gente faz um trabalhinho. Se nós conseguirmos salvar uma pessoa, acho que talvez já vale a pena ter vivido, né? Às vezes a gente tem a pretensão de querer salvar o mundo, mas às vezes, quem sabe, salvando uma alma, talvez a nossa missão aqui seja só essa. Talvez a missão seja salvar somente a nós. Quem sabe o que nós fomos? Talvez nós fomos um suicida, talvez seja salvar somente a nós mesmos. Que Jesus abençoe a cada um de nós, muita paz, muita luz. Que a espiritualidade amiga proteja essa doutrina, proteja essa casa, proteja cada um de vocês, proteja a família de vocês, casa de vocês. Que Jesus cada vez mais ame vocês, que a espiritualidade amiga ame vocês, que Papai do Céu ame vocês. Que Jesus, o nosso Mestre amado, possa estar cada vez mais pertinho de nós, nos abraçando, nos acariciando com suas mãos. Mestre Jesus, abençoe também aqueles que aqui não estão, estejam onde estiverem, nossos irmãos em humanidade. Sinta o nosso amor, sinta o nosso carinho, sinta a nossa proteção. Um beijo no coração de todos. Que assim seja.